Eu escolhi o tema dessa live, que a dança do ventre não é uma arte milenar, é uma pergunta, né? Depois que eu coloquei na caixinha dos stories a pergunta, a dança do ventre é uma arte milenar? E eu fiquei, não foi muita surpresa, né? Porque eu sei que isso faz parte do imaginário coletivo. A grande maioria respondeu que sim, a dança do ventre é uma arte milenar. 89% das pessoas disseram que sim, e só 11% disseram que não, né? Então eu percebi que esse é um tema interessante para a gente conversar, pode ser um início para um debate muito importante, né? E eu queria começar dizendo que eu gostaria muito, gente, eu ficaria muito feliz em estar aqui hoje e dizer para vocês que a dança do ventre é uma arte milenar. Né? Eu ia adorar virar e falar assim: ah, a dança do ventre nasceu no ano 1435 a.C., no Egito Antigo, e era praticada nos templos, né, dedicados à deusa Ísis. Eu tenho Ísis tatuada aqui no meu peito. Seria uma coisa maravilhosa poder chegar aqui afirmando esse tipo de coisa, mas não. Infelizmente, ou até felizmente, porque a gente estuda e vai desmistificando tudo isso, e isso não pode ser afirmado. Nós não temos como saber se o que se dançava há 1000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo ou até mesmo na Suméria, né? E que depois tem gente que afirma isso, tem gente que escreve, publica isso, fala que na Suméria a dança do ventre era dançada, né, em homenagem às deusas, a um matriarcado e que depois foi levada para o Egito. Mas infelizmente isso não é comprovado. Nós não temos dados que afirmem isso. Né? Para afirmar esse tipo de coisa, a gente teria que ter evidência. A gente teria que ter provas de que a dança do ventre era dançada ali, que essa mesma dança que a gente dança atualmente era dançada nesses templos. Mas a gente não pode, não tem texto, ninguém filmou, porque nem existia essa tecnologia antigamente. As poucas imagens que a gente tem são estáticas, são desenhos ou são esculturas. A gente não tem como saber que tipo de movimento estava sendo dançado naquele lugar, naquela época, né? Mas por que a gente acredita que sim, que muita gente acredita que sim, que a dança do ventre é uma arte milenar? Porque nós somos colonizadas. Eu sou uma pessoa que tenho descoberto cada vez mais, conforme eu estudo, eu sou muito colonizada. Talvez essa tatuagem aqui seja um exemplo disso, né? Essa minha zona de conforto também, de querer até pensar que, quem sabe, os véus wings vieram dessa deusa Isis, né? Foram inspirados nela, ou ela dançava com as suas asas, ou as sacerdotisas dançavam com véu wings lá na antiguidade. Mas isso é um padrão de pensamento de pessoas que sofreram processos de colonização. E a gente mistifica as ideias e os conceitos relacionados aos povos do Oriente. E esse processo de colonização afeta também o modo como as pessoas enxergam a nossa própria cultura. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando que vão para países fora do Brasil e as pessoas acham que só porque você nasceu no Brasil você tem que sambar, gostar de futebol e ser essa pessoa sensual, exótica, sexy, né? E tudo mais. É muito reconfortante a gente acreditar que a dança do ventre está vinculada a esse cenário, a esse universo das 1001 noites, porque a gente gostaria, né, de ter esse romantismo, de pensar nos véus. É muito mais agradável pensar numa dança vinculada às 1001 noites do que a uma dança que está situada na concretude de uma vida, né, num país onde as mulheres ainda não têm
um tratamento igualitário em relação aos homens. Nós sabemos do preconceito, já falei isso na live anterior. Pena que os aliens não trouxeram gravador de vídeo junto com as pirâmides. Exatamente. Essa coisa também de acreditar que foram alienígenas que construíram as pirâmides, isso é muito colonizado, né? Não querer dar à população que estava ali, que sabemos que é africana, que também tem essa dissociação, muita gente não associa o Egito Antigo à África, que eles não eram capazes de construir monumentos como as pirâmides, porque são, né, é uma cultura considerada pelos colonizadores como inferior. Isso aí é um ponto importante. Mas se os aliens tivessem trazido as câmeras, quem sabe a gente teria visto as danças das antigas sacerdotisas. Thaís está dizendo que em Portugal escuta cada coisa. Foi descobrir que ela realmente é colonizada quando chegou lá, em Portugal. Isso com o Brasil. Imagine o Egito. Sim, somos pura colonização, gente. E a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa de pensamentos contracoloniais, de ações, né, contracoloniais e tudo mais. O fato de a gente não saber o que era dançado nesse mundo antigo, na antiguidade, no Egito Antigo, ou seja lá em que lugar for, isso não impede que a gente se inspire nas imagens do Egito Antigo, nos hieroglifos, nas pinturas, né? Eu mesma com a minha coisa com Ísis e tudo mais. Muitas obras de arte podem ser inspiradas nesse imaginário que é muito rico. A gente vê, por exemplo, o processo que aconteceu com Isadora Duncan. Ela estudou a cultura da Grécia e trabalhou e criou uma dança mais livre do que era o padrão do balé clássico na época em que ela dançou, né, no início do século XX. Mas isso é uma outra proposta. Então, quando foi que eu me dei conta de que eu estava equivocada com as ideias em relação à dança do ventre ser uma arte milenar? Quando eu entrei no mundo acadêmico. Eu também, isso é um assunto delicado, porque eu tenho notado, a gente tem sofrido no mundo em que a gente está vivendo agora, um rechaço a tudo que é científico e acadêmico. Existe um movimento aí contra a ciência, contra o conhecimento, e algumas pessoas vieram me criticar quando eu falei do mundo acadêmico, falando que a oralidade também tem que ser levada em consideração. As coisas não são conflitantes. O mundo acadêmico, ele considera também a oralidade. Tanto é que eu falei que a gente fez entrevistas quando eu vi que eu tinha acesso a pouco material bibliográfico. Então, a oralidade, ela é considerada. Mas a gente não pode sair dizendo qualquer coisa só porque isso veio numa tradição oral. A gente mesmo assim precisa ter um pouco de cuidado com o que a gente está falando. Então, antes de entrar no mundo acadêmico, antes de fazer minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, eu também era repleta desse imaginário e eu tinha umas ideias totalmente distorcidas do que era a dança do ventre. Essa coisa da odalisca, do harém, né? Quem nunca... Meu sonho era ter uma fantasia de odalisca para pular carnaval quando eu era criança. Eu consumi Disney é um gênio, eu achava aquilo uma coisa fabulosa, aquilo me deixava muito feliz, né? Mas, e eu consumia tudo que aparecia, eu lia tudo que tinha sido publicado, e como eu já falei aqui na live anterior, nem tudo que está publicado traz verdades. A gente precisa ver quais são as fontes, né, das pessoas que publicaram, quem são as fontes das nossas fontes. Alguém falou isso para mim, não sei se foi Thaís, alguém falou sobre isso, achei isso muito interessante. Então, quando eu decidi estudar dança do ventre no mestrado, o meu mundo caiu, o chão se abriu embaixo dos meus pés e eu fui parar num poço. Isso traz, gente, até um pouco de tristeza. Não vou dizer depressão, né, porque isso é uma questão mais de saúde mental, mas
você fica desapontada em ver que aquilo tudo que você acreditou, tudo aquilo que povoa seu imaginário, né? Porque vamos pensar. A gente começa a fazer dança do ventre, aí a gente começa a acreditar que a gente virou uma deusa, né? Porque agora eu estou dançando dança do ventre, né? Então eu faço parte desse mundo das sacerdotisas do Antigo Egito. Eu tive uma casa toda enfeitada com coisas relacionadas a esse imaginário. E isso é bom, isso não é ruim. Mas quando vem o choque de realidade, de que não tem provas de que essa dança esteja vinculada com esse passado e que, pelo contrário, muito desse discurso tem um fundo de dominação, de machismo, de estereótipo, de misoginia, de uma série de outros pontos que não são legais, a gente fica muito decepcionada. E eu fico muito triste porque quando as pessoas chegam eu dou aula no curso de licenciatura em dança do Instituto Federal de Brasília e muita gente chega querendo pesquisar a dança do ventre, né? E quando elas tomam esse choque de realidade, muitas também ficam muito tristes. Então, eu às vezes tenho essa função de fazer desmoronar um mundo colorido, cheio de incenso de muitas pessoas. Isso não é uma tarefa fácil. Thaís está dizendo que a oralidade é fantástica para revelar imagens do imaginário. O que existe na construção e reforço dessas imagens é mais importante do que elas sozinhas. Concordo, maravilha. Legal. Então, muitas das pessoas que chegam para pesquisar, né, que vêm me pedir orientação, e que bom que agora tem um monte de gente que chega, né? A gente estava com um grupo de pesquisa sobre dança do ventre no Instituto Federal com muitas pessoas, e aí elas querem fazer pesquisas. Quando elas começam a ler e começam a ver que esse mundo cheio de brilho não é tão brilhante assim, elas ficam muito tristes, né? Então, a gente não vai encontrar nesse mundo, nesse imaginário orientalista, suporte para o nosso discurso acadêmico. Quando a gente vai pesquisar a fundo, esse mundo de fantasia ele não nos dá suporte. A não ser que a gente queira trazer isso como tema, né? Explorar como que são criadas essas imagens e tudo mais, né? O estudo, ele traz uma realidade nua e crua, né? E felizmente não só para a dança do ventre. Tem muita imagem distorcida em relação a muitas outras danças. Essas danças que a gente chama de matriz pélvica, que engloba a dança do ventre também e muitas outras, né? Elas são carregadas desse colonialismo. Eu vejo muitas meninas pesquisando outras danças que atualmente sofrem tanto quanto eu sofri, porque hoje em dia a gente sofre para pesquisar a dança do ventre, mas não é tanto quanto era antigamente, né, no início dos anos 2000. Mas hoje, quem pesquisa, por exemplo, o twerk, essas outras danças que também são consideradas muito inferiores em termos estéticos e artísticos por causa do preconceito, né, o funk brasileiro, por exemplo. Então, as pessoas que se dedicam a pesquisar isso também sofrem discriminação. E isso tudo está vinculado a esse mesmo imaginário, a esse mesmo colonialismo, essa mesma estrutura de pensamento que faz com que movimentos considerados sensuais, movimentos de quadril, a mulher muito exposta, tudo isso é considerado uma coisa que não é digno de ser pesquisado. Quando é, sim, muito digno de ser pesquisado, né? Então, o orientalismo, eu falei dele antes, falei dele em um vídeo que eu gravei, esse é um termo que foi cunhado em 1978 pelo Edward Said, um teórico muito importante. Esse tem que ser o primeiro passo para qualquer pessoa que queira entender o que aconteceu nesse processo de formação da dança do ventre. E para compreender origem, história, tudo que é relacionado à dança do ventre, esse tipo de pesquisa, esse tópico de pesquisa, ele é fundamental, né?
ele explica como os ocidentais desenvolveram estereótipos em relação aos orientais. E esses estereótipos, gente, eles são assim, eles trazem esse universo fantasioso dos brilhos, do incenso, da sensualidade, e junto com eles também um imaginário muito negativo, de que os orientais são indolentes, são preguiçosos. E veja, isso também se reflete, esse tipo de construção de pensamento, eu já vi pessoas falando isso, por exemplo, dos nossos povos nativos, que são pessoas preguiçosas e tudo mais. Tudo isso faz parte de uma dominação cultural da colonização, desse processo, né, de criar essa imagem do povo exótico. Quem aqui, como brasileira, não se pegou sendo visto como exótico também? Muita gente chega em locais... Nossa, já passei por isso fora do país, né, das pessoas acharem que o brasileiro é exótico. Eu tenho um relato de uma amiga que estava namorando um estrangeiro, ela estava fora do país, e no carnaval ele virou e falou assim: eu sei que o seu povo precisa muito desse momento para beber, extravasar e fazer sexo. Olha o que a pessoa pensa. Pensa que o brasileiro no carnaval precisa disso para se libertar, como se fosse um bicho enjaulado que precisa soltar sua veia primitiva, ou sei lá o que. Mas, enfim, o orientalismo fez a mesma coisa. E quando no final do século XIX, meados do século XIX, as culturas começaram a se encontrar, o mundo foi ficando um pouco mais globalizado, por conta dessas imagens cristalizadas, né, folclorizadas do orientalismo, que foram muito difundidas, as pessoas do Ocidente, muito nos Estados Unidos, mas também na Europa, elas esperavam encontrar danças que tivessem relação com esse imaginário que essas pessoas tinham. Então, vou dar um exemplo aqui no Brasil, né? Uma pessoa de fora, ela vai querer ver um samba de roda com aquelas pessoas dançando todas cobertas, né? Dançando com um movimento menor, assim, muito mais interno, batendo colher, fazendo uma coisa... Não, o que eles esperam ver de nós brasileiros? A pessoa com aquelas roupas minúsculas ou até com o peito de fora, pintadas, cheia de brilho, penas, sambando como se estivessem na Marquês de Sapucaí. Então, existe um paralelo relacionado ao que se pensava sobre a dança do ventre quando ela começou a circular, né, pelo mundo ocidental. Obviamente que muitos movimentos eles vêm de danças tradicionais das populações dos povos árabes, né, do Oriente Médio, do Norte da África. A movimentação, a gente não está falando sobre movimentação, a gente está falando sobre essa estética que foi criada e que se tornou aquilo que a gente pratica hoje em dia, que a gente chama de dança do ventre. Inclusive o nome, né, tem um monte de coisa para falar sobre o termo e tudo mais. Então, quando houve esse intercâmbio cultural, né, de as pessoas de outros países, de outras culturas começarem a se juntar em eventos, em feiras internacionais e tudo mais, as pessoas esperavam encontrar mulheres com esse perfil que foi narrado, né, nesse imaginário orientalista de que elas eram... aí quando chegava uma população mais coberta, com roupas mais tradicionais, com um padrão físico que não condizia com o que as pessoas esperavam. E tem uma questão também do embranquecimento. Muitas das praticantes tinham pele escura, as mulheres da Núbia, essas mulheres do deserto. Então, eles esperavam mulheres como as que se via nos eventos de Paris, da Europa, que já era uma releitura desses movimentos, né? Então, muitas pessoas rechaçavam essa imagem dessa dança mais tradicional, e veja que com o tempo, hoje em dia, essas pesquisas sobre tribal fusion e tudo mais,
a gente resgata um pouco dessa cultura que era mais tradicional e popular. Você vê que as pessoas usam roupas com outras características, são coisas mais, como que eu vou dizer, coisas mais tradicionais mesmo, né? Mesmo assim com uma releitura colonizada, né, dos ocidentais. Essa coisa toda da gente acreditar nesse imaginário, nessa arte milenar, ela traz um conforto, né? É muito mais confortável associar a dança do ventre a esse imaginário do que ao fundamentalismo, que também é um desenho feito colonizado, né, desses povos árabes. Então, tem uma questão de você dissociar a imagem, né, do árabe, que é considerado fundamentalista religioso, e você trazer para um outro universo, essa dançarina do ventre não fazendo parte dessa realidade do mundo dos povos árabes. E também você desvincula essa imagem da mulher como objeto sexual, porque aí você leva a mulher para o sagrado feminino, né? É esse o conforto que dá. É muito melhor pensar numa dança que se conecta com o sagrado feminino do que numa dança que, pelo machismo, pela misoginia e pela colonização, é vista como para atender aos desejos sexuais do homem. Isso era uma coisa que eu fui muito criticada, né, quando comecei a pesquisar a dança do ventre, porque diziam que essa dança ela era machista, ela era uma dança que atendia aos desejos lascivos dos homens, né? Isso, uma visão horrorosa, né? Então, para tirar a dança do ventre dessa conotação, ficou muito mais confortável levar para esse imaginário lá milenar, lá para trás, de 5.000 anos atrás, das deusas, porque aí você eleva a mulher por um padrão mais, né, mais sagrado, menos terreno e tudo mais, né? Outra questão pertinente, quando a gente quer falar sobre esse tipo de tema, são os estudos decoloniais. Eu tenho ficado mais por dentro recentemente com esses estudos, muito por causa dos meus trabalhos também com danças brasileiras, danças do Brasil. A gente é muito colonizado aqui, a gente tem muita dança que tem uma base colonialista imensa, né? Sim, justifica a violação, exatamente, Andréia. Então, eu venho me envolvendo nesses estudos decoloniais e quanto mais eu estudo, mais eu percebo a colonização dentro de mim. E como também, muitas vezes, o meu imaginário, eu imagino pessoas e culturas de forma super distorcida, né? Isso aí é um senso comum, isso é muito comum acontecer, né? Então eu venho desconstruindo os meus preconceitos, eu venho desconstruindo os estereótipos que me fundamentam, né, que fizeram parte de toda a minha educação ao longo desses 47 anos que eu tenho agora, 47 anos de idade. É fácil? Não, não é fácil, gente. É gostoso? Não, não é gostoso. Dói muito, mas é necessário. A gente precisa tirar esse véu, sair dessa zona de conforto, enxergar os processos, enxergar as coisas como elas realmente são. Nós estamos num momento crítico, né, em que o senso comum está ganhando muita força, né? Eu não estou aqui não vou passar pano para esse tipo de pensamento. E não vai ser fácil, mas quem tiver a fim de continuar comigo nessa descoberta, eu tô aqui para isso, gente. E eu vi que a gente tem uma rede forte aí de mulheres que estão na luta para a gente superar esses milênios, né, essas centenas de anos de colonização aí. E a gente precisa crescer como ser humano, precisa crescer como pessoa, para a gente ter um mundo melhor. A gente sabe que não tá fácil, ainda mais agora que a gente está nessa pandemia,
né? O pensamento antivacina, ele também faz parte desse projeto de colonização. Eu já tomei minha primeira dose, hoje, se tudo der certo, eu vou tomar minha segunda dose. Não quero transformar também o perfil numa questão política, não é isso, mas a gente precisa se posicionar, porque quem não se posiciona está dando voz para aquilo que às vezes não vai ser legal, né, a longo prazo. Então, resumindo, né, vamos resumir. A dança do ventre não é uma arte milenar? A gente não sabe, gente. Assim, a dança do ventre, como a gente conhece hoje, ela com certeza não era praticada há milênios atrás. Não. Eu até desconheço, se alguém aqui conhecer alguma prática, seja ela qual for, que persistiu ao longo de milênios e continua do mesmo jeito, por favor, me ensine. Eu peço para vocês que estão aqui na live e os que vão assistir depois, se vocês conhecerem, isso é um desafio, tá? Se vocês conhecerem alguma prática corporal, ou seja lá de que outro tipo for, que se manteve intacta há milhares de anos atrás e veio até hoje e está presente na nossa prática, no nosso mundo globalizado, no Brasil, no Ocidente ou mesmo no Oriente, que esteja intacta, por favor, me ensine. Eu estou pedindo. Realmente, Vânia está dizendo, acredito que tudo se transforma mesmo. Sim, tudo se transforma. Agora, a gente tem evidências, a gente tem estudos, a gente tem coisas muito sérias, pesquisadas, que relatam de fato qual foi o processo pelo qual essa dança passou. A gente tem muitas pesquisadoras, muitos pesquisadores que já desvendaram algumas partes dessa história e vale a pena conhecer. Então, temos aí disponíveis muitos textos e para quem tiver preguiça de ler, que às vezes rola, né? Eu vou elaborar com calma os cursos com os tópicos de uma forma bem didática. Eu sou professora já há muitos anos e o meu projeto aqui com esse perfil é esse. É criar um momento, um espaço para a gente desmistificar essa coisa e entender essa história, todos os aspectos teóricos relacionados à dança do ventre aqui. Isso está me fazendo um bem enorme. Então, gente, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Muita coisa, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer falar alguma coisa. Sabedoria pura. Obrigada, querida. Obrigada. Hoje vai ter um show com a banda Kervansarai no Clube do Choro de Brasília. Teremos 2 dançarinas, parece que a Sarah Fischer vai dançar. Eu vou lá assistir às 19 horas, couvert de R$15. Ó, tô fazendo merchan dos amigos. Aí Mahmoud vai tocar. Recomendo super. Olha, estou surpresa com tantas informações. Sim! Ô, gente, olha, uma coletivo falando obrigada por abrir a facão, o caminho pra gente lá quando tudo era mato. Ah, gente, que lindo. Olha, vocês não têm ideia do tanto que eu fiquei surpresa de vocês falarem essas coisas pra mim. A gente às vezes não se joga na internet, né? Fica cheio de medo. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Né? A gente é cheio desses perfeccionismo. E aí, de repente, eu me lancei aqui, tô lendo, ouvindo tanto depoimento legal. Eu fico tão feliz. Né? Então é isso, a live vai ficar gravada, essas lives todas vão ficar gravadas e vou convidar pessoas, viu, gente? Thaís, as meninas do coletivo Una, é Una ou é Runa que pronuncia, eu não sei. A gente pode fazer umas lives aí para trazer mais, pra gente reforçar esse tipo de ideia, tá? Desconstruir aí esse universo. Não é que a gente não vai mais desfrutar dessas maravilhas, né? De acreditar. De acreditar não, de gostar, né? Desse imaginário, mas ele não pode ser a base para o nosso conhecimento.
É muito verdade, a gente conhece os nomezinhos pelos trabalhos, mas é uma delícia conhecer assim mais de pertinho. Obrigada por tudo. Eu que agradeço todo mundo. Fazer um print, né? Vamos fazer um print. Quem vai fazer o print? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu consigo. Consegui. Queremos sim. Vamos fazer live, vamos fazer coisas, e tem um curso das meninas, gente, sobre as Gawazi. Eu até coloquei no meu story, lá do coletivo. É Runa. Então tá. Do Runa Coletivo, elas vão fazer um curso agora em agosto. Eu recomendo muito. São pessoas sérias, são historiadoras que dançam. Fiquei muito feliz em conhecê-las. E vou me despedindo aqui hoje. E a gente se encontra na sexta-feira da semana que vem. Eu ainda não sei sobre o que vamos falar, mas vai ser nessa pegada aí. Beijos. E quem for hoje à noite lá no show, estarei lá.